Filipenses capítulo 3, nós vamos ler do verso de número 17 ao verso de número 20. Você que nos visita hoje, no final nós queremos dar um presente para você, tá bom? É só procurar a nossa equipe do Por Amor. Procure eles que eles vão dar um presentinho para você e vai ser uma honra te conhecer, estar perto de você, tá bom? Todos acharam? Filipenses capítulo 3, verso número 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Amém? Todos acharam? Diz assim, ó: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Repita comigo, padrão. Pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Recebemos a Tua palavra no nosso espírito. Nós sabemos que existem palavras a qual o Senhor decide trazer para nos colocar de volta no eixo. Que nessa manhã, Deus, o Senhor possa encontrar uma igreja arrependida diante do Senhor, pelos caminhos que tem levado, e que o Senhor possa nos trazer de volta para aquilo que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode se assentar. Bom, faz alguns cultos que eu tenho anunciado que esse domingo em específico seria um domingo a qual o Senhor tinha ministrado para trazer uma palavra pastoral para a igreja. Pastor, o que é uma palavra pastoral? Palavra pastoral é uma palavra onde nós trazemos uma correção para a igreja, alinhar algumas coisas que está desalinhado. É como se fôssemos discutir o relacionamento. Sabe quando você manda mensagem para sua esposa e fala assim, ó, nós precisamos conversar. Ou a sua esposa fala assim, nós precisamos conversar. Já dá um gelo, sim ou não? Fala, meu Deus, fiz alguma coisa de errado. Essa mensagem hoje é uma mensagem onde o noivo quer conversar com a noiva. O Senhor quer alinhar algumas coisas com a igreja. Eu quero já iniciar essa mensagem dizendo que eu não estou aqui para dar indireta para ninguém. Nós não precisamos disso. Eu estou aqui e quando o Fino ministrava a canção Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu me lembro de quando eu cantava essa canção e o Senhor me levou a pensar naquele exato momento. Até mesmo quando todos ficarão bravos com você, você continuará fazendo minha vontade. E eu falei, eis-me aqui, Senhor. Não quero agradar a homens, quero agradar o Senhor. Gálatas 1:10 vai dizer, porventura cabe a mim agradar a homens ou a Deus? Então a mensagem de hoje é uma mensagem onde eu preciso falar aquilo que o Senhor tem ministrado dentro do meu coração. E que o Espírito fale com você, em nome de Jesus, amém? Chegamos num ponto como igreja onde somos uma igreja, como a igreja de Apocalipse de Laodiceia, somos uma igreja abastada, temos riqueza. Eu nunca imaginei que estaríamos vivendo coisas que aos olhos humanos era impossível. Somos uma igreja hoje que financeiramente está ótimo. Estamos na nossa melhor fase financeira como igreja. Somos uma igreja que estrutura está ótimo. Olha só como Deus tem feito, abençoado. Glória a Deus por isso, amém? Somos uma igreja que de forma organizacional tem um time pastoral nessa casa excelente, líderes excelentes, uma ótima organização. Qual é o problema dessa igreja então? O pecado. A igreja esqueceu o padrão do que é Cristo Jesus. A igreja começou a andar por lugares que não deveria estar andando. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu poderia ficar quieto porque está muito bom para mim. Financeiramente, estrutura, organização. Mas eu não posso me calar. Prefiro voltar para a garagem do que viver numa igreja em pecado. Então não tem problema. Se tivermos que desmontar esse telão, devolver para onde compramos, sujar o nosso nome, depois reconstruir, não tem problema. O que eu não posso é negar o meu acesso ao céu. Porque algumas pessoas estão pervertendo o que é a noiva de Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixa claro dizendo, não se esqueçam do padrão, fale comigo, padrão. Existe um padrão, observem o padrão que aprendemos e que apresentamos a vocês. O reino de Deus tem um padrão, irmão, e o padrão que o reino de Deus tem não é o padrão que muitas vezes a igreja tem vivido. O nosso padrão tem que ser Cristo, Cristo é o centro de tudo, não o homem. O nosso padrão tem que entender que nós devemos viver em santidade. Santidade não é uma palavra bonita que usamos para poder falar sobre a presença de Deus. Santidade tem que ser uma vida na prática.
E quantos de nós já não temos mais uma vida de santidade? Abandonamos o padrão, começamos a viver do nosso jeito. Judas capítulo 1, verso do 3 ao 4 vai dizer: amados, embora eu tivesse me empenhado muito para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela fé que foi confiada aos santos de uma vez por todas, pois certos havia muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformaram a graça do nosso Deus em devassidão e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano Senhor. Parece que uma ideologia, uma teologia se infiltrou dentro da igreja, onde eu posso fazer o que eu quiser, não serei penalizado por isso. Já não há mais responsabilidade com o corpo, já não há mais compromisso com o reino, porque abandonamos o padrão que aprendemos e começamos a viver como inimigo da cruz. Começamos a achar que benefício na terra significa a bênção de Deus. Começamos a pensar que se eu tenho um carro bom, uma casa boa, se o meu Instagram está bombando, e se as coisas têm fluído naturalmente para mim, significa que eu estou sendo aprovado espiritualmente. Mas não é esse o evangelho. Nem toda aprovação na área física significa aprovação na área espiritual. Moisés tinha que falar com a rocha, ele bateu na rocha, saiu água, sim ou não? Quando ele bateu, saiu água, sim ou não? Mas era a aprovação de Deus? Era a vontade de Deus? Nem tudo que dá certo é a vontade de Deus, irmão. Nós abandonamos o padrão. Nós começamos a diluir o vinho na água. Nós começamos a pegar o evangelho e viver partes do evangelho. Já não aceitamos mais a repreensão, já não aceitamos mais o padrão de Deus, já não queremos mais. Se eu sou repreendido, o pastor é tóxico. Se o pastor repreende, ele está errado. E as coisas estão caminhando de uma forma a qual estamos muito bonitos aparentemente, mas estamos cada vez mais distantes daquilo que é a verdadeira vontade de Deus sobre nós. Cadê as lágrimas nos olhos? Cadê o amor por pessoas? Cadê o desejo de servir ao Senhor? Cadê o anseio por chegar o domingo e dizer: vamos à casa do Senhor? Como foi ministrado, alegrei-me quando me disseram. Nós nos esquecemos do padrão que é Cristo. Gálatas 1, do 6 ao 7. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas nos estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Nós estamos vindo de repente numa segunda-feira, ou nós estamos ouvindo pregações na internet, nós estamos vendo muita coisa acontecendo, e começamos a perverter o que é realmente o evangelho de Cristo. Ninguém quer servir, ninguém mais quer se dedicar ao Senhor. Todo mundo acha que eu tenho uma certa liberdade, eu não preciso prestar conta de nada, eu não preciso... Irmão, nós estamos fugindo do que é o padrão. Estamos cada vez mais vazios da presença de Deus. Já não buscamos, já não oramos, já não nos entregamos. Mas está tudo bem, pastor, está dando certo. Está saindo água da rocha, é isso que importa. Mas essa não é a vontade do Senhor. E há uma dificuldade hoje no pastoreio. Há uma dificuldade em pastorear. Não pelas questões a qual eu quero citar aqui, mas ontem eu estava no shopping com a minha família e nós passamos perto de uma mesa. E quando eu passei perto dessa mesa, eu ouvi uma mulher dizendo assim: porque o certo de todo pastor fazer é isso, isso e isso. E ela começou a falar o que um pastor deve fazer. E é engraçado porque muitas pessoas hoje elas querem dar opinião do que um pastor deveria fazer. Elas querem dar opinião do lado delas de que é certo dentro do ministério pastoral. Eu tenho certeza que se alguém é médico aqui, você não vive ouvindo 24 horas como um médico deve se comportar. Se você é Uber, você não fica ouvindo 24 horas como um Uber deve se comportar. Ninguém entra dentro do teu carro falando para você assim, ó, porque o certo de um Uber fazer é isso, isso e isso. Se você é advogado, você não vive atendendo pessoas dizendo o que é certo você fazer todo o tempo. Ministério pastoral é o único cargo que existe que as pessoas querem ficar toda hora pontuando o que é certo e errado do que fazemos ou não. Já pararam para pensar nisso ou não? Não, porque o certo a fazer, porque na minha antiga igreja, porque a forma certa de fazer é assim, assim, assado. Nós somos julgados às vezes por falar demais, mas também somos julgados quando falamos menos. Nós somos julgados o tempo inteiro. Uns dizem que perdemos a visão. Outros dizem que agora nós estamos na visão. As pessoas olham para nós e se nós somos pobres, nós somos escassos e não conhecemos o rei da glória ou aquele que é dono do ouro e da prata. Mas se Deus prospera a nossa vida, somos ladrões. Estamos roubando.
Estamos fazendo algo que não é certo. Se nós acertarmos com um, a gente fez correto, mas acertando com um, às vezes a gente erra com o outro. Porque na opinião do outro, deveríamos ter feito isso e aquilo. A gente sempre vai estar errado em tudo que fizermos. No ministério pastoral, todos têm uma opinião que podem expressar. Então, por exemplo, se uma pessoa sair da igreja hoje, e eu estou falando vida real de pastoreio, não estou falando coisas que eu vejo na internet. Se uma pessoa sair da igreja hoje e ela começar a falar mal da igreja, eu não posso subir aqui no púlpito e falar o que aquela pessoa fez para a igreja. Porque se eu fizer isso é antiético. Então eu tenho que contar com a boa conduta da igreja de vir pelo menos me perguntar ou não me julgar sem saber a minha parte. Só que ninguém pergunta nada para ninguém hoje, todo mundo só emite a sua opinião. Nós vivemos constantemente com essas coisas. Se a nossa família é uma benção, é porque ele não fez mais que a obrigação dele. Mas se a nossa família faz alguma coisa de errado, um pastor não deve pastorear uma igreja se ele não consegue pastorear a sua casa. Nós vivemos o dia inteiro sendo pressionado por esses pontos que eu falei para você. Só que nenhum desses pontos tem poder de parar um pastor, amém? Mas sabe o que chateia um pastor e desanima totalmente um pastor? É quando a igreja dele começa a viver em pecado. Porque quando você é perseguido pelo que falam, quando você é perseguido por opiniões, quando as pessoas ficam postando indireto para você na internet, está tudo bem. Faz parte. Quando começam a dar a opinião do que você deve ou não fazer, está tranquilo. Se você está bem naquele dia, você segue e leva a vida. Mas quando você começa a olhar o povo, que deveria estar andando em santidade, que deveria estar vivendo o propósito, que deveria estar vivendo o chamado, que deveria estar avançando, você vê eles parando por causa de pequenas coisas, por causa do pecado, por causa do desânimo. Isso mata o coração de um pastor. Atos 20 e 31, por isso vigiem, lembre-se que de dia e noite, durante 3 anos, eu jamais cessei de advertir com lágrimas cada um de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo, cara, faz 3 anos que eu estou advertindo vocês, parem de pecar, parem de fazer errado. Eu fiz isso com lágrimas, porque o que tira lágrimas do olho de um pastor é saber que o rebanho a qual ele conduz já não vive mais a essência do início. Já não vive mais as obras do início, o primeiro amor. Pessoas que começaram a igreja, pessoas que tinham o coração na visão, agora simplesmente querem viver a sua própria vida. Pessoas que no meio chegaram, já não importa mais, agora eu quero fazer a minha vontade. Pessoas que se esqueceram de onde saíram. Isso tira lágrima dos olhos de um pastor. Não é a fofoca dos outros, não é o ataque dos outros, não é a opinião dos outros. Isso daí está tudo bem, faz parte do pacote. Jesus, quando ele olha para Jerusalém, diz assim em Lucas 19:41, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela. Jesus chorou por Jerusalém. Por que Jesus chorou? 44 vai responder, também o lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Jesus está chorando porque ele está ali no meio do povo dele, e o povo dele não conseguiu reconhecer quem ele era. Deus visitou o povo e o povo não reconheceu a glória de Deus. Jeremias 13:17, mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, os meus olhos transbordarão de lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. O que tira lágrima dos olhos de um pastor é saber que pessoas que estão aqui eram para estar voando, mas simplesmente decidiram viver a sua própria vida e se esquecer do propósito que Deus disse que eles viveriam, porque estão frustrados, magoados, machucados, abandonam tudo, abandonam o que Deus colocou, e isso gera dor no coração de um pastor. Pastor, mas o que estão falando não interessa o que estão falando, mas o que estão, não interessa. O que dói amargamente na vida de um homem de Deus é saber que ele dedicou anos da vida dele e pessoas simplesmente viraram as costas para aquilo. A maior dor e a maior doença que pode acessar a sua vida, irmão, é a prosperidade às vezes. Às vezes é a riqueza chegar na tua casa porque você simplesmente vira as costas para aquele que te abençoou. Quando não tinha nada, pessoas que não tinham nada estavam aqui adorando. Cresceram um pouquinho na vida, já não precisam mais estar, já não tem tempo mais para viver, já não precisa mais estar na presença. Eu não estou pregando contra a prosperidade hoje, eu estou pregando contra aqueles que são inimigos da cruz, aqueles que gostam de viver a presença aqui dentro, mas não querem levar a presença lá fora. Eu não estou pregando contra a riqueza, eu não estou falando que dinheiro é o problema, eu estou falando de corações endurecidos que só buscavam a Deus por aquilo que Ele podia dar e não por aquilo que Ele era. O apóstolo Paulo está dizendo, esses atais são como os inimigos da cruz. Inimigos da cruz.
São como os filhos de Eli. Os filhos de Eli dormiam com mulheres na porta do templo, eles tratavam as ofertas com irrelevância, tinham posição sem temor, tinham a função sem a santidade. Os filhos de Eli profanavam o templo. O que tem de gente levando a casa do Senhor como se fosse a quinta série, a escola, onde um quer ficar com o outro, onde um quer pegar o outro, está uma bagunça isso aqui. Onde homem casado está curtindo foto de mulher, onde o mundo parece que está se perdendo, e depois subimos aqui no altar e brincamos de presença de Deus. Achamos que está tudo normal, achamos que essa é a conduta que Deus espera de nós, por causa de uma carência, por causa de não ter controle na área sexual. Fazemos negócios aqui dentro e depois cuspimos nas pessoas, maltratamos pessoas. Que loucura é essa? O mundo parece que se perdeu, não temos compromisso, não temos palavra, estamos tratando todo mundo como do jeito que achamos que devemos tratar. Perdemos o padrão do que é o Evangelho. Estamos usando a igreja mais como um clube de network do que um lugar para adorar a presença de Deus. Não que você não vá fazer conexões e não que você não vá fazer negócio aqui dentro, isso é natural, mas não é o único motivo, irmão. A casa do Senhor não é um local onde o principal é fazer conexões de negócio. Não é um local onde o principal é fazer relacionamento. Essas coisas são consequências que vão acontecer, mas pessoas estão achando que essa é a finalidade. Se esquecemos da presença. A glória que desce aqui no domingo de manhã não é a mesma glória que você acorda para ir para o seu trabalho. Porque no domingo de manhã você recebe a presença e na segunda de manhã você está falando palavras torpes. No domingo de manhã você está recebendo a glória de Deus, mas na segunda está fazendo negócios e prejudicando pessoas, mentindo, enganando, traindo, e está tudo bem, está tudo normal. Conversando com pessoas, profanando pessoas. Líderes caindo. Pessoas tendo relação sexual, achando que está tudo normal e acha que isso aí é problema, é porque a carne é fraca. Não é normal. Hoje eu me levanto como um protesto diante dessa casa dizendo, eu não concordo com isso. Eu não faço parte disso. Se tiver que retroceder, eu retrocedo, mas eu não perderia a presença do meu Deus. Não importa quantas pessoas vão nos ameaçar ou o que vai acontecer. O que importa é que os inimigos da cruz não é o padrão que Deus estabeleceu sobre a igreja, amém? Quais são as características de um inimigo da cruz? O apóstolo Paulo vai descrever, o Deus deles é o estômago. O seu estômago é o seu Deus. O que isso significa? São pessoas que vivem em função do seu próprio prazer, do seu próprio umbigo. Não importa as outras coisas, o que importa é o meu prazer. Não importa como as pessoas vão se sentir, o que importa é o que eu acho, o que eu penso e a minha vontade. A Bíblia vai dizer que um dia Esaú chegou cansado em casa, faminto. E ele fala para Jacó, me dá um pouco desse ensopado, eu quero comer. E ele fala assim, não, isso aqui é meu. Ele fala, por favor, me dê isso aí. Ele falou, eu te dou se você me der o seu direito de primogenitura. Sabe qual foi a resposta dele? Do que me serve o direito de primogenitura? Não me importa de nada. Eu quero fazer a minha vontade agora. A Bíblia diz que existe o Deus de Abraão, Isaac e o Deus de... Era para a Bíblia dizer que existia o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Porque o direito de primogenitura era de Esaú e não de Jacó. Mas porque ele decidiu fazer a sua própria vontade, num dia comum, o seu destino profético foi alterado completamente. Tem pessoas que decidiram viver a sua própria vontade hoje. Casais de namorado que não são casados, dormindo juntos. Ah, porque é longe. Ah, porque isso. Irmão, você está errado. Não tem conversa. Decidindo viver a própria vontade, estão jogando fora o propósito que pode ser eterno na tua vida por causa de um real ou R$2 ou R$20 de Uber ou gasolina. Não tem coragem. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está vivendo em imoralidade. Mas pastor, a gente não faz nada. Vocês estão errados. Ponto final. Ai, mas mora longe. Estão errados. Não adianta querer viver a sua vontade. Você pode vir com argumento lindo, você pode vir com discurso lindo, você pode achar que está tudo bem. Nós estamos vivendo um tempo onde tudo não tem nada a ver.
Esaú olhou e falou assim: do que me vale esse direito de primogenitura? Eu estou com fome, eu quero fazer a minha vontade. E é exatamente isso que está acontecendo dentro da igreja do Senhor. As pessoas estão mais preocupadas em fazer a sua vontade do que cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Mas se eu falo isso, eu sou tóxico. Mas se eu falo isso, eu sou religioso. Então me desculpe, eu prefiro que vocês me intitulem como religioso, ou como tóxico, ou como quiser, mas não digam que eu tenho que fazer parte disso. Vai perceber que só os mais velhos dão glória a Deus, né? Os mais novos falam assim: nossa, pastor, que tóxico. Isso não tem nada a ver com tradição. Isso tem a ver com um povo que acha que tudo é relativo. E prefere andar na linha da minha opinião ou da sua opinião. Existem coisas, irmão, que não é porque você não está fazendo aquilo que você acha que é errado, que te dá o direito. Aprenda uma coisa: existem coisas que são ilegais, e existem coisas que são imorais. Nem tudo que é imoral é ilegal. Mentir não é ilegal. Alguém vai preso por mentir? Não é ilegal mentir, mas é imoral. Deus trabalha muito no campo da imoralidade. E tem gente que não percebe isso. É imoral você matar o seu trabalho para poder fazer suas coisas pessoais. É imoral. É ilegal? Não, você não vai receber um processo, nem vai preso por isso, mas é imoral. Porque as pessoas que colocaram você lá estão contando que você vai fazer aquilo que você foi levado a fazer. E tem gente esperando que Deus use você, sendo que você continua fazendo imoralidades. É imoral, irmão. Estamos vivendo cada vez mais uma cultura de imoralidade. É ilegal prometer alguma coisa e não cumprir? Não, não é ilegal. Ninguém vai preso por prometer algo e não cumprir. Mas é imoral. O que tem de pastores imorais, o que tem de pessoas imorais nos dias de hoje. Mas continuamos vivendo porque achamos que Deus vai continuar nos usando. Mas não sabemos que assim como Sansão, o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. Nós estamos vivendo uma vida onde vivemos só por aparência, olhamos a vida do outro e se está bonito, está legal, se tem um carro bacana, tem Deus. Mas muitas vezes Deus não está em muitos lugares, irmão. Deixa eu falar uma coisa aqui, não quero bater naquilo que eu estou proporcionando para a igreja e também não quero condenar aquilo que estamos proporcionando, mas aprenda uma coisa, irmão, nem todo mundo que está vindo na segunda profética profetiza algo, você tem que abraçar 100%, amém? Ah, pastor, então você está trazendo pessoas que não tem nada a ver, não tô condenando, estou te ensinando. Quando uma profecia é liberada, você pega a profecia, coloca na prateleira, se for de Deus vai acontecer, se não for, calma o teu coração, deixa para lá, só foi um erro. Nós precisamos aprender a discernir as profecias, entender o tempo e a estação para cada uma delas. Deixa eu te falar uma coisa aqui com todo carinho e respeito, obviamente que todo profeta que chegar aqui numa segunda-feira e a igreja estiver lotada, ele vai falar que a igreja está pequena. Isso é óbvio, irmão, que está dizendo que o tempo acabou. Isso é óbvio. Só que também você não pode olhar para nós e achar que a gente é um saco de cocô que não entende nada de Deus também, que está aqui fazendo loucura. Começa reforma para reforma, começa reforma para reforma. Não é bobo, não. A gente tem discernimento que Deus está falando com a gente também. Mas que quando uma pessoa de fora vem falar alguma coisa, parece que ela tem mais autoridade que quem está dentro. Vivendo, chorando, plantando. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, amém? Pastor Pablo não está bravo, Pastor Pablo está amargurado com o pecado que a igreja tem ido. Sai lágrimas dos olhos quando olho para algumas pessoas e penso, já era para estar vivendo grandes coisas e simplesmente parou para viver o seu próprio estômago. Gênesis 38:9. Nós estamos vivendo a geração de Onã. O que é a geração de Onã? No entanto, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se deitava com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão, para não dar descendência ao seu irmão. Judá manda Onã assumir a mulher do seu irmão, e todas as vezes que ele tinha relação sexual com essa mulher, se ela engravidasse, o filho não seria considerado dele, seria considerado do irmão. O que Onã fazia? Onã tinha relações sexuais com a mulher, sentia o prazer, mas derramava o sêmen fora. Ele queria o prazer, mas não queria a responsabilidade de gerar filhos. O cenário da igreja atual é um cenário de uma igreja que quer ter o prazer com a igreja, mas não quer gerar filhos na igreja. Porque sabe que os filhos que forem gerados aqui não serão seus, serão do seu irmão Jesus.
Se eu não gerar para mim, eu não quero. Se não for gerado para o meu bem ou para o meu prazer, eu não quero. Então eu não gero. É por isso que tem muita gente que gosta de ter prazer com a igreja, mas não quer ter responsabilidade com ela. Porque tudo que for gerado aqui não é seu, é dele. E o que a gente percebe cada vez mais é isso. Pessoas que querem ter um banco melhor, uma igreja mais confortável, um ar-condicionado, uma climatização, um bom microfone, uma boa visualização, mas não querem ter filhos com a igreja. Não querem se relacionar, não querem se aprofundar, não querem ter intimidade profunda, não querem construir algo. É só o que a igreja vai fazer por mim, o que a igreja vai fazer por mim. É o típico da geração de Onã. Alguns aqui não estão gostando do meu tom de voz, nem da mensagem que eu estou trazendo. Obviamente, vocês vão procurar uma outra igreja. Por quê? Porque vocês querem o prazer que essa outra igreja vai gerar para vocês, mas vocês não querem o compromisso de ter filhos com ela. Eu estou convidando você a ter filhos com essa igreja. Não só jogar o sêmen para fora. Não é só ter prazer, não é só se envolver. Não é só ter prazer com as presenças que descem, não é só ter prazer com aquilo que está acontecendo. É poder entender que se Deus te plantou aqui, é para você começar a gerar filhos nesse lugar. E os filhos não serão seus. Aquilo que for gerado nunca vai ser seu. É tudo de Jesus, é tudo dele, é tudo para a honra dele, é tudo para o nome dele, é tudo para a glória dele. O apóstolo Paulo está dizendo, o Deus deles é o estômago deles. Só pensam em si, não se importam com o outro, só querem o prazer, não se importam com o propósito. O outro ponto vai dizer que eles se gloriam no que deveriam se envergonhar. Os inimigos da cruz, eles se gloriam naquilo que deveriam se envergonhar, irmão. Eu estou cansado de passar por rodas dentro da igreja e ouvir pessoas que mais se gloriam do passado que viveram do que estão fazendo atualmente na presença de Jesus. Ah, porque no passado eu fazia isso, no passado eu era o cara, no passado... Irmão, você se gloria e parece que Jesus fez algo muito ruim na tua vida, tirar você do teu passado e te colocar hoje aqui. Porque você tem mais prazer nas coisas erradas que fazia, do que na transformação que Jesus trouxe sobre a sua vida. Se alguém te vê na rua, ou te vê numa roda de amigos do seu trabalho, vai parecer que você é pior que os caras. Não, porque o pai é embaçado. Não, porque o pai... Não, porque a mãe... Deixa com a mãe. Parece que Jesus fez uma tormenta na tua vida. Jesus é o grande homem que prejudicou a tua história quando tirou você do mundo. Porque lá você era o cara. A gente acha bonito ser grosseiro com as pessoas, a gente se gloria nisso. Não, porque comigo é assim, falou, vai tomar. Irmão, você é louco. Não desrespeite as pessoas. Respeite todo mundo, você não sabe quando o mundo vai dar voltas, você não sabe quando a roda vai girar, você não sabe, você pode estar aqui em cima hoje, mas pode ser que tenha um pequeno aqui no nosso meio, que é um Davi, que Deus vai levantar para ser um grande rei nessa terra. Não desrespeite as pessoas, cara. Não desrespeite ninguém. Sempre respeite todo mundo, sempre tenha muita humildade, sempre tenha muito respeito. A tua grosseria não vai te levar a lugar nenhum. O problema é que tem pessoas que não só são grossas, elas se gloriam na grosseria. Tem pessoas que mentem e se gloriam na mentira. Tem pessoas que ficam levando fofoca de um lado para o outro e se gloriam nisso. Acha bonito. Acha bonito ser o atrasado, acha bonito não ter comprometimento, acha bonito, acha legal. As coisas de Deus são sérias, irmão. Você está servindo ao Senhor Jesus, você não está servindo a qualquer outra pessoa. Mas o que mais me assusta é que na tua empresa você dá o seu melhor e para o Senhor você não dá nada. Nós não temos consciência e nem convicção de quem Deus é na nossa vida. Eu sei que isso aqui está parecendo uma mensagem de há 20 anos atrás, quando eu estava sentado na igreja, eu ouvi essa mensagem e ficava aquela cara, nossa, o pastor está loucão hoje. Nossa, que mensagem nada a ver. Nossa. Só que eu preciso repetir coisas que vocês já sabem. O padrão é ter palavra, amém? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. É um padrão, irmão. Ainda que no prejuízo, cumpra com aquilo que se estabeleceu. É o padrão. Aí tem a teoria, não, mas isso aí é só para o evangelho. Não, irmão, eu aprendi mais na rua do que às vezes com coisas dentro da igreja. Eu via mais respeito na rua do que muitas vezes dentro da igreja. Na rua, homem que pegava a mulher de outro homem tomava um couro. Na igreja é bonito. Na igreja parece que é normal. Que mundo que a gente está vivendo? As pessoas estão vivendo de qualquer forma e depois acham que vem aqui e pede perdão, Deus vai curar. Irmão, eu creio na restauração, mas presta atenção em nome de Jesus. Tem gente se orgulhando disso. O problema está em se orgulhar. Tem gente que tem orgulho.
Tem gente que acha que é bom porque fez isso. Tem gente que tem orgulho de ter passado a perna nos outros. Orgulho. Tem gente que tem orgulho de ter prejudicado uma família, de ter machucado uma pessoa. Tem gente que se orgulha em postagens na internet para dizer que tem mais sabedoria só para machucar pessoas. Isso não é normal. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Uma coisa é você pecar, Deus perdoa. A outra coisa é você pecar e se orgulhar do que está pecando. A esses são inimigos da cruz. Porque se nós formos falar que não é sobre pecar, todos aqui já pecaram, sim ou não? Eu estou pregando para anjo, querubim, serafim aqui hoje. É sangue ou óleo ungido que corre na sua veia? Amém. Eu estou falando de pessoas que se gloriam. Paulo está dizendo assim, ó, eles se gloriam no que deveriam se envergonhar. Sansão, ele se alegrava. Quando ele encontrava um leão morto, ele ia lá, pegava o mel dentro do leão e fazia, como chama o nome que ele fez lá? Que é, tipo, falar de códigos lá, esqueci o nome. Enigmas. Ele levantou enigmas para o povo filisteu sobre o cadáver morto que ele tinha tocado. Sansão não podia tocar em cadáver morto. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava se orgulhando do que estava fazendo, irmão. Se vangloriando daquilo que fazia. Esse é o problema de muitos. Juízes 16:20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. A gente acha comum o divórcio hoje em dia. A gente acha comum falar mal das pessoas. É normal desrespeito, é normal desonra. A gente acha normal mentir, enganar. A gente acha normal abandonar pessoas que sempre nos ajudaram. Eu não consigo imaginar abandonar pessoas que um dia fizeram parte da minha vida, que me ajudaram a chegar onde cheguei. Não é normal, irmão. Mas a gente descarta pessoas hoje numa facilidade, sim ou não? Ainda que a pessoa tenha feito algo de errado para mim naquela estação, naquele momento, eu não posso pegar tudo que ela fez na minha vida e jogar no lixo. Por que jogamos pessoas no lixo? E a gente se vangloria disso. A gente acha normal. Não jogue ninguém no lixo não, irmão. Aprenda o princípio da lealdade. Lealdade para mim é um dos princípios mais lindos que existe. Eu sou leal a algumas pessoas, independente do tempo, da distância e do local que elas estejam. Se um dia ela fez uma coisa pela minha vida, não importa. Eu vou continuar sendo leal para ela para sempre. Porque eu aprendi isso. Mas tem gente que se vangloria de jogar pessoas fora. O apóstolo Paulo continua dizendo: os inimigos da cruz só pensam nas coisas terrenas. Eles só pensam nas coisas dessa terra. O que tem acontecido hoje é isso. A gente está abandonando o posto que Deus nos colocou por causa da nossa vida, dos nossos desejos. Eu vou falar um ponto aqui, em nome de Jesus, que eu quero falar isso desde quando eu comecei a igreja, mas eu não consigo falar porque sempre tem uma pessoa vivendo esse momento. E aí vai parecer que se eu falar, estou falando para aquela pessoa. Então eu vou já explicar aqui. Deixa eu tentar explicar para não parecer. Vamos lá. Há muitos anos atrás eu queria falar sobre casais que começam a querer casar e abandonam tudo. Aí eu falo assim, não vou falar isso, porque tal fulano vai casar esse ano e vai achar que eu estou falando dele. Aí eu falei, vou esperar mais um pouco, depois eu falo. Aí quando eu fui falar, o Rufino ia casar. Aí eu falei, não posso falar que o Rufino vai casar agora. Aí o Thiago e a Bianca ia casar. Agora a Duarte e o Simon vai casar. Aí todo mundo vai achar que eu estou falando pro Duarte e o Simon. Amém? Mas não é para Duarte e o Simon. Amém? Amém? Só que não é normal, quando você encontrar alguém para casar, você jogar fora tudo que Deus fez na sua vida, porque agora eu vou casar. Provérbios vai dizer, aquele que encontrou uma mulher, boa coisa encontrou. Não é a única coisa que encontrou. Sabe qual é o desastre na vida de muitas pessoas? Era estar em alto nível de intensidade com Deus. Quando decide casar, é como se Deus não existisse mais. Larga tudo, agora eu preciso viver só o meu casamento. Agora eu preciso só viver o meu sonho. Mas cadê Deus no seu sonho? Pastor, então você está falando de um ativismo de estar na igreja 24 horas? Não estou falando de um ativismo, eu estou falando da essência. Muita gente muda a sua essência.
Muita gente se perde nesse processo e depois para voltar não consegue voltar mais. Eu falo isso com tristeza no coração. Mas se eu for falar, parece que eu estou dando indireto para alguém, mas não é indireto, irmão. Aprenda uma coisa, se você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas, cara. Não pare no processo, não abandone seu ministério, não abandone sua vida, não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. A orientação que a Bíblia te dá é para você parar tudo depois que casar. Antes de casar, não. Depois de casar, você tem que ficar 1 ano. Os soldados não iam para a guerra durante 1 ano, porque eles tinham que ficar em casa, namorando com suas esposas. A sensação que dá é que você estava presente em todos os momentos, mas quando Deus te abençoou com alguma coisa, agora eu não posso mais estar com Deus porque Deus me deu um presente e agora eu preciso viver isso. Eu não posso mais estar na igreja porque agora eu estou trabalhando. Eu não posso mais estar na igreja porque agora eu estou fazendo isso. A gente vai simplesmente jogando o Senhor de lado. Se essa sensação é ruim para você, quando alguém faz isso com você, imagina com Deus, irmão. É triste ou não é, irmão? Sim ou não? Então, você tem um filho, você vai dar alguma coisa pro seu filho agora nem olha mais na sua cara, nem se importa mais com você. É uma sensação de que estamos abandonando o Senhor. Porque só pensamos nas coisas dessa terra. Cadê sua vida de oração, irmão? Cadê sua vida de jejum? Cadê sua vida debruçada na presença dEle? Se nós estamos em busca das coisas dessa terra, miseráveis homens que somos, se só as coisas dessa terra são importantes para nós, se a nossa cabeça está só nas coisas terrenas, que triste para nós. A maior tristeza de um homem é viver sua vida inteira tentando correr atrás de riquezas, tentando correr atrás do seu próprio prazer, se esquecer das coisas do alto. Mas isso não significa que você não tenha que estar indo atrás dessas coisas. Mas você não pode se esquecer das coisas do alto. Eu amo ganhar dinheiro aqui. Quem ama ganhar dinheiro aqui? Poucas pessoas. Quem gosta de ser pobre aqui? Levanta a mão. Tá, quem está perdido agora, não sabe se está em pecado, falar que gosta de dinheiro. Quem gosta de dinheiro, amém? Aleluia, irmão. Tá preocupado com você. Oh, glórias. A minha esposa gosta demais. Tem uma mulher cara, irmão. Só que o problema não é o dinheiro. O dinheiro, ele não pode ser um patrão na sua vida. Ele tem que ser um escravo na sua vida. Mas tem pessoas que têm abrido mão de coisas tão importantes no reino por causa do dinheiro. Tem pessoas abrindo mão de coisas tão importantes de Jesus por causa de relacionamentos. Aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, seus amigos, mais do que a mim, não é digno de mim. A pergunta é: onde Jesus está na sua vida? É um casamento que você quer? É um relacionamento que você quer? É pão que você precisa? É só isso que se resume sua vida? Miserável homem que sou. A mensagem para você hoje não é uma mensagem para te acusar. É uma mensagem para te lembrar que você está indo longe demais. E se você não voltar a tempo e continuar se orgulhando do que está fazendo e achar que está tudo bem, pode ser que chegue um momento na sua vida que você viu que não consegue mais voltar. A mensagem para você é: ainda dá tempo, irmão. Não fique acostumado com aquilo que o mundo está pregando. Não aceite facilmente essa cultura que é pregada lá fora. Nós precisamos estar fincados e firmados naquilo que é a vontade de Deus para nós. Não durma junto, espere o processo, espere o tempo certo. Não faça as coisas erradas. Não destrua o que é eterno por causa de um prato de lentilha. Pastor, você está pregando aqui só para casais de namorado? Não. Eu estou pregando para maridos que estão quase caindo na sedução de mulheres no trabalho. Eu estou pregando para mulheres que estão sendo seduzidas por aquilo que assiste na televisão e achar que o príncipe encantado existe. Eu estou pregando para filhos que já não querem mais obedecer os seus pais, achando que isso é besteira. Eu estou pregando para empresários que acham que, por não ser ilegal, podem ser imoral. Estou pregando para pessoas que estacionam seu carro na vaga que não deveria estacionar, porque quer dar um jeitinho. Estou pregando para pessoas que sonegam, que mentem, que traem, e acham que está tudo bem depois de receber a presença de Deus. Estou pregando para pessoas que se esqueceram que o padrão Cristo é a centralidade de tudo. Se você não tem Cristo, irmão, você não tem nada. E tudo que você tem é como esterco. As suas formações, o seu recurso, todas essas coisas, comparado a Cristo, é esterco, é nada.
Eu estou te convidando a voltar na centralidade, de joelhos no chão, de coração na presença. E dizer para você que o caminho que você está indo é longe demais, isso aí não vai sustentar a sua vida em nada. Você pode ter o corpo legal, o shape bacana, você pode ser o melhor lutador, você pode ter muito recurso na conta. Você precisa entender uma coisa, nós não somos dessa terra. O apóstolo Paulo termina o texto dizendo que nós somos como estrangeiros. Olha o que ele vai dizer. Porém, o destino deles é a perdição, Deus deles é o estômago, se gloriam em coisas que não deveriam se envergonhar, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação, a nossa cidadania não é aqui, irmão. Nós não somos daqui. 1 Pedro 2,11, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Antigamente, quando alguém estava em pecado, você orava e o demônio manifestava e você expulsava. O demônio parou de se aperfeiçoar naquilo que é carnal e começou a entrar naquilo que é caráter e moral. Então hoje você conseguiu contar uma linda história que está tudo bem você mentir para fazer um negócio, que está tudo bem você enganar, que está tudo bem você trair. E a imoralidade está aí dentro, irmão. Não tem problema orar com 2, 3, 4, 5 pessoas. Eu estou dando um tiro, no que acertar é glória a Deus. Não tem problema eu dormir na casa do meu namorado, que a gente já vai casar mesmo, tá de boa. Não, mas a gente nunca caiu, mas é longe, mas é distante, irmão. Gaste o dinheiro que tiver que gastar, gaste a gasolina que tiver que gastar, mas não perca a sua salvação por besteira. Eu estou falando para você coisas que eu deveria e gostaria de ter ouvido quando eu estava na caminhada. Eu estou falando para você que tem coisas que não tem preço, irmão. Você está negociando o seu chamado, a sua vida em Deus, a sua essência, o seu ministério. Você está jogando fora. Esaú mesmo com lágrimas depois tentou resgatar e não conseguiu resgatar. A mensagem para você é uma mensagem de alerta, irmão. Se for preciso perder tudo, se for preciso mandar um caminhão vir aqui desmontar esse telão porque a igreja foi embora por causa da mensagem dura e tiver que tirar isso aqui porque não vai dar para sustentar a igreja, porque é caro, a gente tira. Se tiver que perder microfone bom, som, vender para conseguir pagar as contas, a gente continua. Se tiver que ir para baixo de uma árvore pregar, a gente continua. O que a gente não quer é perder a presença de Deus. Irmão, se tiver que dirigir um carro mais inferior, mas esse é o necessário para não perder teu casamento, para não perder tua casa, diminua o carro, você não é daqui. Se for preciso mudar de emprego e trabalhar em outro lugar, porque tem uma mulher lá tentando te seduzir, destruir seu casamento, mude de emprego, irmão. Feche empresa, saia de negócio. Se for preciso fazer, faça. Porque depois você vai tentar resgatar com lágrimas e não vai conseguir mais. Se for preciso dizer não pro teu patrão, porque está mandando você mentir, diga não. Mas não é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, nem 50.000 que compra aquilo que o sangue de Jesus comprou na cruz por mim e por você. Já não dá mais para você viver essa vida, irmão. Em aparência tá tudo muito bonito, cheiroso, todo mundo muito bem arrumado, a conta tá abastada, tem dinheiro para tudo. Espiritualmente olhando, parecemos mortos, zumbis, longe da presença de Deus, tá fedendo, nosso pecado tá fedendo. Se tem pessoas tentando chavecar você na academia, mude a academia. Fique gordo, mas não fique sendo chavecado e não caia, irmão. Brincadeira, não fica gordo não, mas procura um outro lugar, cara. Não dê brecha, irmão. Vocês ainda não tiveram noção do que é derramar o próprio sangue para vencer o pecado. Guerreiem contra o pecado. Não aceitem o pecado. Se tiver que mudar de profissão, muda de profissão. Se tiver que mudar de casa, muda de casa, de estado. Se é vizinho, se é quem for, sai, irmão. Mas não viva uma vida dando brecha ao pecado. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Você não é daqui. Faça negócios. Cresça na terra, prospere na terra. Mas saibam de uma coisa, vocês só são cativos nessa terra, vocês não são daqui. Plantem, colham, construam casas, façam negócios, façam filhos, desfrute, faça o que tiver que fazer. Mas entenda, nós não somos daqui. Um dia estaremos com o Senhor na morada celestial, e não é isso que você tem que oferecer para Ele, irmão.
Não é isso que Deus espera de você. Não é isso. O sucesso na terra não compensa o fracasso no céu. Seja um fracassado se for preciso. Eu prefiro ser um fracassado na terra do que chegar no céu e Deus olhar para mim e falar assim: fracassou no céu, não presta. Eu quero ouvir ele dizendo: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Se essa mensagem é para você, irmão, se você hoje olha para a tua vida e diz: eu preciso mudar, eu preciso de uma transformação na minha vida,